favor, abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, versículos de 1 a 17. O tema da nossa mensagem hoje é a vida no Espírito. E essa é a primeira parte. Nós queremos olhar como ela funciona. Romanos 8, de 1 a 17. A vida no Espírito. Hoje nós vamos olhar como ela funciona, como são esses mecanismos de Deus agindo em Cristo, solucionando aquelas circunstâncias e aquelas situações que nós vimos anteriormente, principalmente nos capítulos 6 e 7. Ok? Amém, igreja? Amém. Não é bom que a gente possa ouvir a palavra de Deus? O Senhor sabe exatamente como está o seu coração. Ele preparou a palavra dele para você, do jeito que você está, porque Ele nunca é pego de surpresa. Por isso, deixa o Espírito Santo encher você com a sua palavra. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, Paulo dá continuidade aqui às bênçãos da justificação. E ele agora apresenta como que as aplicações dessas bênçãos da justificação, originadas na obra, na pessoa de Cristo, passando pela solução do conflito interno que nós vimos em Romanos 7, e nos levando à mesa da adoção na presença de Deus, como filhos de Deus. Ele nos mostra como isso funciona. Essa é uma apresentação da nossa jornada, desde a escravidão até a condição de filhos amados por Deus. Para você lembrar um pouquinho, nós começamos em Romanos 5, onde depois de explicar a justificação, a grande doutrina da justificação, pela fé somente, Paulo começa a falar dos benefícios dessa justificação. Você se lembra que o primeiro que ele toca é justamente ter paz com Deus, não existir nada mais da parte de Deus contra nós, como se todas as exigências da lei de Deus tivessem sido cumpridas. E ele vai explicar que foi exatamente isso que aconteceu, mas não por nós, em Cristo Jesus. Por causa disso, ainda no começo daquele capítulo, ele consegue dizer que nós nos gloriamos até na tribulação, ou nas tribulações, porque elas nos preparam justamente para sermos aquilo que estamos sendo preparados para ser, cidadãos da eternidade. Você não está sendo preparado para o dia de amanhã,
Você não está sendo preparado para a próxima crise financeira que houver. Você está sendo preparado para os céus, para a eternidade. Cada vez que você vem para a igreja, cada vez que você abre sua Bíblia, cada vez que você entrega a palavra de Deus a alguém, cada vez que você se reúne para orar com seus irmãos, cada vez que você ora sozinho, quando você canta louvores, tudo isso que Deus está fazendo, nos tornando semelhantes a Jesus, é nos preparando para a eternidade. É para isso que você está sendo preparado. Não pense que Deus está preparando você para que você fique livre de problemas. Você sabe que não. Não pense que Ele está preparando você para que você se saia muito bem, melhor do que os outros que estão à sua volta. Não, às vezes a impressão que vai dar é justamente a oposta, e principalmente por você ser crente, como acontece com tantos milhões de nossos irmãos ao redor do mundo. São mais de 300 milhões que sofrem por causa da sua fé em Cristo. Eles também estão sendo preparados para a eternidade. Então nos gloriamos na tribulação e na reconciliação com Deus. Paulo passa então a falar que o nosso pecado, ele apresenta a graça de Deus de forma maravilhosa, mas que ele não é a fonte da graça de Deus, nem da multiplicação da graça de Deus. Nosso pecado foi vencido, perdeu o poder sobre nós. Era nosso Senhor, nós éramos seus escravos, seu escravo, não somos mais. Cristo é o nosso Senhor. Por isso você foi liberto do poder do pecado. Por isso você foi liberto da culpa do pecado. E por isso você vai ser liberto também da presença do pecado. Seja quando o Senhor chamar você à presença dele, seja quando ele voltar. Dentro disso, porém, um conflito acontece. Porque a lei de Deus continua aí, ela não passa, ela não morre, as exigências dela continuam. E aí o Senhor Jesus é a solução para isso também. Por ele, nós morremos para o poder do pecado. Por ele, nós morremos também para o poder da lei. A lei não tem mais poder sobre nós. E quando a lei perde seu poder sobre nós, o poder, inclusive, emocional e psicológico do pecado sobre nossas vidas também se perde totalmente. Como nós vamos ver hoje, é uma bênção quando você finalmente deixa a sua cabeça entender que você não deve mais nada à lei de Deus. E que você não tem que ficar preocupado em fazer qualquer coisa para Ele na força do braço, na força da carne. Tudo já foi feito. Aquele conflito, o Senhor Jesus é a solução dele. E nesse texto que temos diante de nós, na medida em que Paulo progride para falar sobre a plenitude do Espírito Santo em nós, ele começa a mostrar como o Espírito Santo aplica essas coisas à nossa vida e como nós repousamos sobre essas verdades. Irmãos, a gente precisa repetir para a gente mesmo, como o salmista no salmo que acabamos de ler agora, precisamos repetir as verdades de Deus. Precisamos falar com a gente, conosco mesmos. Sim, tem momento que você precisa parar e falar com a sua própria alma, como o salmista fez. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Mas você também pode lembrar a sua alma, você pode se lembrar das promessas de Deus. Eu sou um filho adotado nessa família, eu sou herdeiro e sou co-herdeiro. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. O que Ele recebe, eu também recebo. Não é uma maravilha isso? A gente precisa ser lembrado dessas coisas, porque senão as muitas vozes ao nosso redor podem atrair a nossa atenção. E aí você começa a agir como alguém que estivesse vivendo segundo a carne, se inclinando para a morte. E essa não é a sua situação, então não deve ser o seu modo de andar. Temos 3 momentos para ver isso, como a justificação funciona, depois como a solução do conflito, aquele do capítulo 7, funciona, e finalmente como a adoção funciona, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Primeiro, como a justificação funciona. Paulo diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado, da lei do pecado e da morte. Veja, segundo aos Coríntios, no capítulo 3, entre os versos 7 e 9, Paulo fala do ministério da lei e do ministério do Espírito. Ele mostra a superioridade do ministério do Espírito sobre o ministério da lei. Ele diz o seguinte, lá naquele capítulo da segunda carta aos Coríntios: e se
o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória. Nota bem, ele está se referindo às 2 tábuas da lei. Ele está se referindo àquelas tábuas com a lei gravada ali. Depois foram colocadas na Arca da Aliança. Ele diz, esse ministério era o ministério de morte. Como era o ministério de morte? O povo de Israel viveu através daquele ministério. Mas o que vai acontecer com o advento de Cristo é que se perceberá, e esse será o ensino apostólico, que, na verdade, enquanto se olhava para aquela lei, o que se procurava ver era o que Deus iria fazer através daquela lei, que era impossível de ser cumprida. Em si mesmo, então, ela se tornava morte. Diante dela, a impossibilidade do ser humano se mostrava evidente. Mas aí, a própria lei também tinha dispositivos que não funcionavam tão bem assim na psique, na mente, nas ideias. Pega um pombinho, traz esse pombinho. Olha, você mata o pombinho, é o que o sacerdote vai fazer. Pega esse cordeiro, mata o cordeiro. Queima esse boi, traz essa oferta de cereais, coloca isso, vista-se daquele jeito, venha nessa hora, guarde esse dia, guarde esse ano, guarde essa festa, não entre nesse lugar, venha somente até aqui, e você fica lá, como é que isso funciona? E a resposta é que a própria lei já provinha, porque ela era apresentada e ela era interpretada, aliás, como vimos aqui na nossa confissão de fé, pela própria palavra de Deus, ou seja, os próprios profetas interpretaram a lei e deixaram bem claro para o povo, ao longo do tempo, que a questão era a circuncisão do coração, era essa que importava. Como que ela era definida no Antigo Testamento? Pela fé no que o Senhor falava. Por que fazer isso? Porque ele falou para fazer. Como que isso pode funcionar? Não sei, mas ele disse que é assim que tem que ser feito. Por que ele não derramará a sua ira sobre nós que não conseguimos cumprir perfeitamente a sua lei? Porque ele disse que não faria isso, desde que você observe isso aqui. Venha nesse dia, traga essa oferta. Tudo era oferecido com fé. Fé em quê? No bichinho que estava ali? No cordeiro? No boi? Não! Fé no que Deus havia falado. Exatamente como eu e você fazemos. Se o ministério da morte, gravado com letras, em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, se revestia de glória. O rosto brilhava. E o pessoal não conseguia nem ficar olhando. Porém, tinha outra coisa. Ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, era aquela glória, mas murcha, vai embora, acaba. Moisés não coloca um véu somente porque ficava difícil olhar para ele. Ele colocava um véu também para que o pessoal não se ligasse naquilo. Aquela glória passava. Nunca foi, nunca seria, não é e nunca será pelo que se vê, mas pela fé no que Deus fala. É sempre assim. Se esse ministério tinha glória desse jeito, você não conseguia nem olhar, apesar de passageira, verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Está dizendo, não tem como. O ministério do Espírito será de muito maior glória. Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Novamente, ele traz a justiça. Ele não falou o ministério da graça, você observou? Ele não falou o ministério da bondade, da misericórdia. Todas essas coisas estão presentes na nossa salvação. Mas ele falou da justiça. E se você lembra de mensagem anterior, a justiça de Deus e o cumprimento dessa justiça, como vimos no Salmo 98 na semana passada, ela é a garantia de que nada ficou por resolver. Então, quando a justiça é trazida, você falou, o Senhor não esqueceu nada, não, porque a justiça está aqui. Falasse misericórdia, mas será que vai ter uma menção da justiça? Será que a justiça de Deus vai cobrar alguma coisa? Não, já está resolvido, porque é glorioso o ministério do Espírito, e esse ministério do Espírito é o ministério da justiça.
Por causa disso, há uma lei superior à do Espírito de Deus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Essa lei, ela consegue aquilo que a lei de Moisés não conseguiu. E a lei de Moisés não tinha nada errado nela, mas tinha errado com a gente. O problema é que a lei era boa demais para nós. Boa demais para nós. Essa semana eu ouvi falar de um ator que ele, em dado momento, pediu uma princesa em casamento. Mas depois ele desfez o pedido porque ele não se julgou digno dela. Christopher Lee, que vocês conhecem aí como o Saruman da trilogia do Senhor dos Anéis. Uma vez ele pediu, e ele era um homem culto, muito culto. Entendia 7 idiomas, falava fluentemente 5. Uma experiência de vida muito intensa. Se tornou um soldado, se tornou membro da inteligência na Segunda Guerra. Foi ferido mais de uma vez. O sujeito tinha uma vida densa, né? Ele pediu uma princesa em casamento e depois voltou atrás, porque ele não se julgou digno dela. Não é interessante isso? A lei é boa demais para nós. Você chega diante dela e você se despedaça porque você não consegue fazer nada. Ela fica ali. O ministério do Espírito é glorioso, porque consegue o que a lei não conseguiu. E a lei não conseguiu por nossa causa, pelo modo como nós somos pecadores. É isso que ele continua dizendo nos versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí você, Paulo, vai devagar, Paulo. Bota mais vírgula aí, mais ponto e vírgula. Então vamos fazer isso. A questão toda aqui é o seguinte: alguém com a natureza humana na carne, vivendo no ambiente pós-queda, não é Adão, não é Eva antes da queda, já é depois da queda, viveu sem pecar. Eu podia resumir nessa frase. É isso que Paulo está dizendo nesses versos 4 e 5. Alguém, num corpo físico, numa alma humana, não pense só na parte material, pense nas duas coisas, um ser humano completo, um verdadeiro ser humano, vivendo depois da queda, viveu sem pecar, cumpriu a lei. É isso que significa condenar o pecado na carne. Olha, está aí, esse aí fez, viu? Aponta para o pecado e diz assim, olha, você não consegue vencer. Tem aí um ser humano que fez isso, que venceu você, que não pecou, mesmo depois da queda. Eu sei tudo que está passando pela sua cabeça agora. E não preciso nem de revelação para isso, não. Essa é a grande doutrina da substituição penal vicária. Esse nome, substituição penal vicária. Substituição, alguém ali que ficou no lugar de outro. Ela é penal, paga-se uma pena. Ou seja, a dívida que era daquele que saiu é paga pelo substituto agora. Ela é vicária justamente porque ele está em um lugar dessa pessoa, recebendo tudo que essa pessoa deveria receber. A culpa e o castigo. Não tem pecado, mas ele recebe tudo isso. É bom a gente falar um pouco sobre a doutrina da impecabilidade de Cristo, porque ela não invalida, e eu sei que isso podia estar correndo na sua cabeça aí, ela não invalida, mas pastor, foi Cristo, né? Sim, foi Cristo, que é verdadeiro Deus e é o quê? Verdadeiro homem. Você entende por que o Credo de Nicéia se tornou tão explícito com relação a isso? Porque se Cristo não é verdadeiro homem, então isso aqui é tudo mentira. Todos os homens, depois da queda, permanecem em seu pecado, e não houve ninguém que fizesse algo diferente. Cristo é aquele aluno chato. Sabe qual é o aluno chato? Uma prova é dada, todo mundo tira 4, tira 3, e ele tira 10 negócio. E aí, olha, o professor vai e diz, olha, se esse aí tirou, vocês podiam ter tirado também. Eu sei que didaticamente não é assim que funciona, né? Se a média toda foi ruim, o professor, não, teve alguma coisa errada aqui, né? Vamos ver o que é. Mas Cristo é esse. Cristo é aquele branco mais branco daquele antigo comercial, que só os mais velhos aqui vão lembrar. Aquele monte de lençol num varal,
lavado lá e branquinho, até que chega lá o produto, joga lá, não, mas lava com esse aqui. Aí ele sai mais branco que os outros, você vê que os outros são encardidos. Cristo era assim, só que diferentemente do marketing, ele era verdadeiramente isso. Por isso, quando Cristo chegou, os fariseus estavam lá, o povo olhou o fariseu, olhou Cristo e disse, não, esse aqui é. Esses aqui falam que são, eles parecem que são. Eles querem que nós vejamos como sendo, mas esse aqui é de verdade. Ele não fala como eles, ele fala como quem tem autoridade. Sim, alguém na carne condenou o pecado na carne, porque cumpriu a lei na carne. A doutrina da impecabilidade de Cristo, ela faz duas afirmações, irmãos. A primeira afirmação, Cristo nunca pecou. A segunda afirmação, Cristo nunca poderia ter pecado. Poxa, pastor, está piorando a minha situação. Aí ficou fácil para ele, né? Sim, essa que é a verdade. A primeira afirmação é, nunca houve nenhum pecado em Cristo. Cristo não foi para a cruz e Deus pegou e enfiou um monte de pecado no ser de Cristo, não. Cristo levou a culpa pelo pecado. A culpa ele levou. Mas ele não se tornou um pecador. E essa é a primeira afirmação e é a mais fácil da gente lidar com ela. A segunda afirmação é que ele nunca poderia pecar de fato, porque a natureza divina nunca permitiria que a natureza humana pecasse. Seria impossível isso acontecer. Qual é a vantagem, então? O que isso ajuda a gente? Ao longo dos anos eu formulei uma ilustração para isso que os membros mais antigos aqui conhecem. Todo mundo tem em casa uma porta, não tem? E se você é cuidadoso, você coloca alguma coisa para que a porta não bata na parede, não é? Você coloca lá um retentor qualquer. Não tem isso? Um limitador. Ele pode estar no chão, pode estar na parede, mas o fato é que quando alguém bater a porta ou um vento bater, ela não vai bater na parede e ficar a sua parede lá marcada e a sua fechadura lá, de repente, estragando. Todo mundo conhece isso? Ou eu estou falando grego? Não, né? Pois é. A natureza humana de Cristo é simbolizada por essa porta. O pecado é simbolizado pela parede. A porta pode ir lá e bater na parede, seria o pecado. Mas o retentor está ali. O retentor significa a natureza divina. Então, essa porta nunca chegaria no pecado, porque ela nunca... Porque o retentor, a natureza divina, pararia ela ali e ela nunca encostaria no pecado. Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Qual é a vantagem aí? Nenhuma até agora, né? Deixa eu dizer para você qual é. Cristo cumpriu a lei e nunca pecou, sem nunca ter chegado sequer ao retentor. Ele nunca se utilizou da natureza divina para cumprir o pecado, para viver sem pecado, para cumprir a lei. Você entendeu? Você está pensando que ele venceu porque ele é Deus? Não. Ele paga uma pena eterna porque é Deus. Mas como um homem verdadeiro, dependendo de Deus o tempo todo e perfeitamente, é que ele vence o pecado sem precisar que a sua natureza divina faça esse tipo de coisa. Deu para entender? Nisso ele condena o pecado na carne. Essa é a ideia. O que Jesus conquista nos é imputado pela fé, irmãos, pois nós vivemos segundo o Espírito, ou seja, na dependência da obra do Espírito em nós. É isso que eu e você fazemos. Nós somos pecadores, mas nós vivemos exatamente como Cristo. Nós já temos pecado em nós nascemos com pecado, mas nós dependemos da obra do Espírito em nós. Nós não andamos segundo a carne, ou seja, não dependemos da capacidade humana para a salvação. Você desiste. É para lá que Paulo está caminhando no seu argumento. Desista de confiar em você mesmo para querer agradar a Deus. Ele diz no verso 5, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Paulo não está falando aqui de pessoas mais espirituais e pessoas menos espirituais, não é isso que ele tem em mente. Ele está falando de crentes e de não crentes aqui. Entendeu? Crentes e não crentes. Isso fica claro nos versos seguintes. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, isso é o que nós somos como resultado da obra do Espírito Santo
aplicar em nós a obra do Filho, a obra de Cristo. Nós nos inclinamos para a vida, nós nos inclinamos para a paz, nós nos inclinamos para a amizade com Deus, ou seja, nós fomos feitos para a santidade. E santidade é justamente isso. Você foi separado para Deus e você cada dia mais se torna parecido com o Filho de Deus. Você entendeu isso? Paulo não está falando aqui de um crente mais espiritual do que o outro, não. Nós já vamos ver que é possível que um crente comece a andar como se ele dependesse da carne. Mas a distinção aqui é o seguinte: você se inclina para o Espírito, e essa inclinação é vida e paz. Quem se inclina para a morte é aquele que anda segundo a carne. Ele é inimigo de Deus, porque a inclinação da carne é inimizade com Deus. E Paulo já havia falado, no capítulo 5, de que houve reconciliação. Nós fomos reconciliados. Já vai falar daqui a pouco, nós fomos adotados. Esse não é o caráter daquele que está longe de Deus. A santidade só é possível, essa santidade para a qual nós fomos resgatados, quando nós confessamos que não temos dívidas nem com a lei, nem com a carne. Nós não temos dívida nem com a lei de Deus, como se tivéssemos que fazer alguma coisa, nem com a capacidade humana, como se tivéssemos que usá-la para alguma coisa. E o que nos leva adiante? Como a solução do conflito funciona. Então, a justificação funciona exatamente por nos colocar nessa posição. Você se inclina para as coisas do Espírito, porque você anda segundo o Espírito. Sua vida é a vida do Espírito Santo. É Ele que aplica em você a eleição do Pai e a expiação do Filho. Essa é a sua inclinação. Você é amigo de Deus, porque Ele conquistou você para ser amigo. Você vivia na inimizade, na inclinação para a carne. Agora não, agora você vive como um amigo de Deus. Só que isso vai melhorar ainda mais. Então, como a solução do conflito funciona? Versos 8 a 11. Nós já vimos, em mensagem anterior, que essa glória do conflito cristão está justamente na confiança em Cristo. Em quem Cristo é e no que Ele faz. Relembremos Romanos 7, 24 e 25. Miserável homem que sou. Você lembra disso? Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Sim, amigo de Deus, inclinado para Deus, inclinado para a vida e paz. Eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Paulo já apontou como é que essa solução é feita, qual é a base dela. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem nos livra do corpo desta morte. Só que ele precisa explicar um pouco mais isso. Os seres humanos, irmãos, se expressam nessa realidade terrena aqui através de sua materialidade. Seu corpo. Que para Paulo aqui não é somente a parte física. Daqui a pouco ele vai fazer uma alusão à parte física. Mas o corpo é a plenitude do modo como você se expressa. A não ser que você cresça em mediunidade. Você acreditar que as almas ficam andando por aí, zanzando por aí, e que podem ser consultadas por um médium, o que a Bíblia diz que não acontece, o que o Senhor Jesus disse que não ocorre, aí você realmente vai ter problemas. Mas se não, Paulo está se referindo ao corpo aqui como a integridade do ser humano na sua capacidade de expressão. Mas ninguém em sã consciência vai resumir o ser humano somente a sua parte física, sua parte imaterial. Sei que você seja um ateu muito atrasado, inclusive, porque o neoateísmo até começa a ter uns pensamentos bastante esquisitos, já que o ateísmo puro e simples, o ateísmo raiz, é completamente inconsistente, incoerente dentro de si mesmo. Ele morre, ele implode ali, é só fazer algumas perguntas que acabou. Tirando esses, ninguém em sã consciência resumiria o ser humano somente à sua parte imaterial, né? A sua parte material, ao seu corpo, né? Nesse texto, o corpo é usado por Paulo, portanto, como um representante da capacidade humana, inclusive a completa ineficácia
do ser humano com relação às exigências divinas, e a sujeição temporal ao pecado que ainda habita em nós. Então, estamos falando de crente, mas o pecado ainda habita em você. E, de uma certa forma, você está sujeito a ele. Você não está sujeito a ele como senhor da sua vida, você não tem que se submeter a ele, mas você é sujeito a ele, e isso fica evidentemente claro quando a gente diz assim, você ainda vai ter que lidar com ele. Você não pode acordar amanhã na segunda-feira e dizer, hoje eu não vou precisar lidar com o pecado, ele vai ficar num cantinho, não vai me perturbar, eu não vou ter que lançar mão dos recursos divinos, dos meios de graça, da palavra de Deus, da oração, da obediência ao Senhor, da comunhão dos santos. Posso deixar isso hoje? Hoje eu vou viver sem pecado, porque o pecado vai ficar no cantinho dele. Não! Nesse sentido você está sujeito a ele, você tem que encontrá-lo. Ele está dentro de você, ele se manifesta à sua volta. Você tem que lidar com ele. A luta não terminou. Livre do poder dele? Sim. Livre da culpa do pecado? Sim. Livre da presença do pecado? Ainda não. Nossa irmã que partiu está livre da presença do pecado, que significa que ela tem uma percepção da realidade que eu e você nem conseguimos imaginar, irmãos. A gente não tem ideia do que seja isso. Você olhar para a realidade sem ter pecado em você. Deus seja louvado. É possível que o grito de Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Capítulo 7, 24, seja a expressão, e assim eu penso, seja a expressão do desejo que todo crente tem quando pensa na ressurreição. Todo crente que está crescendo na graça e aprendendo das Escrituras, deseja cada vez mais, ao longo do tempo, estar inteiro e sem a presença do pecado. Está completo e sem a presença do pecado. Os que dormem no Senhor estão sem a presença do pecado, mas ainda não estão inteiros. Ainda têm que ser reunidos com a sua parte material. E todos nós, de alguma forma, expressamos esse grito ao longo desse conflito. Quem me livrará do corpo desta morte? Significa, quando eu me verei livre da presença do pecado e não vou ter mais que me preocupar com essa luta. É como você tentar fazer uma fundação num terreno que é muito úmido. E se você não tem recursos enormes, se você vai na picareta mesmo, no enxadão lá, como eu já tive que fazer algumas vezes, né, a água vai entrando, a água vai entrando. E aí a única coisa que você vai fazer é tem que ser mais rápido do que isso, para poder fazer alguma coisa aqui. Essa é a vida cristã, essa é a sujeição ao pecado que eu mencionei. O pecado ainda está lá e você tem que lidar com ele. Você não pode dizer assim, vou servir somente ao Senhor, vou só pregar o Evangelho e me preocupar com isso. Não, o pecado vai estar lá para atrapalhar você, para confundir você, para desanimar você, para apontar a direção errada para você. É por isso que quando eu cheguei na África pela primeira vez, conversando com alguns missionários ali, eles foram unânimes em dizer, eu vim para cá pensando que seria usado por Deus aqui. A primeira coisa que Deus fez foi trabalhar em mim mesmo. Ouvi isso não só de um, mas de vários missionários. A primeira coisa que Deus fez foi trabalhar. Eu precisava ser trabalhado aqui. Por quê? Porque você está lutando com o pecado. O conflito continua ao longo da vida toda. Paulo já tinha explicado para a gente, no capítulo anterior, então, quem é que resolve isso objetivamente. Mas nós precisamos de encorajamento para lidar com o dia a dia. E encorajamento para crente, irmão, significa uma coisa, o ensino da palavra de Deus, que é a única base para a nossa fé. É isso que é encorajamento. Encorajamento para o crente não é assim, vai dar certo. Oh, vamos lá. Sim, de vez em quando você vai usar essa expressão, mas sobre o que você coloca essas expressões? O encorajamento para o crente significa o ensino da palavra de Deus, a única base segura para a nossa fé. Primeiro na conversão, segundo na santificação. É muito difícil, complicado, e eu já passei por isso várias vezes, você tentar consolar um crente que tem uma base doutrinária deficiente. Ele tenta interpretar, reinterpretar a realidade, pensar de outro jeito e tal, às vezes cai no desespero. Eu não estou falando de não crente, estou falando de crente que tem uma base doutrinária que não contempla a Escritura como fundamento na sua totalidade. Que escolhe textos aqui e ali para dizer, olha, a vida vai ser só topo da onda. Não, de vez em quando você vai para baixo d'água. É
É difícil, irmão. Você está vendo essa pessoa, se alguém tivesse ensinado, se alguém tivesse aberto as Escrituras, aí você consegue encorajar essa pessoa. Como foi fácil fazer isso? Sim, no meio disso tudo tinha alguma coisa fácil. Era reapresentar a palavra para o nosso irmão. Mas se não tem isso, só a palavra de Deus é a base para esse encorajamento. E é isso, então, que Paulo vai fazer nos versos seguintes. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esses são os que não creem em Cristo. Versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne. Notou? Paulo não está falando de crente maduro e crente imaturo, de crente espiritual, de crente pouco espiritual. Não está fazendo esse tipo de coisa aqui. Até porque, em geral, algumas dessas nomenclaturas são não bíblicas e equivocadas. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está descrevendo aqui os crentes. Vocês têm o Espírito habita em vocês. Ele começou dizendo, vocês, porém, não estão na carne. Paulo dá o alerta, né? Ele dá aquele toquezinho assim, presta atenção no serviço, né? Presta atenção na sua caminhada. Mas vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se o Espírito Santo habita em vocês, é nessa posição que vocês estão. E se o Espírito Santo não habita em vocês, então vocês não são de Cristo. Paulo está falando dos crentes. Mas os crentes sofrem muitas vezes... Perdão, os crentes sofrem, pois muitas vezes, porque muitas vezes eles percebem lutas internas parecidas com as dos não crentes. Você já passou por isso? Às vezes a sua briga é muito parecida com a de alguém que não é crente. Imagine alguém que não é crente, que é conservador nos seus valores, que leva uma vida baseada em fundamentos nobres, mas não confessa a fé. E essa pessoa tem lutas também. As lutas delas são morais, porque espiritualmente ela está morta em delitos e pecados. Espiritualmente ela ainda está segundo a carne, no sentido de que depende somente da sua capacidade humana. As lutas dessa pessoa podem parecer muito com as lutas que você tem. O conflito apresentado no capítulo 7... que é o quê? Justamente essas dúvidas que surgem quando você tem lutas e você está vendo que a sua luta, às vezes, é como a de um não crente. Ela pode ir um pouco pior. Talvez você esteja lutando com um pecado de pornografia. Talvez você esteja lutando com alguma tentação. Atração pelo mesmo sexo. Talvez você esteja tentando dar segurança plena, de modo que você não se arrisca em nada, nem para fazer a obra de Deus, porque você tem medo. Tudo isso gera dúvida. E dúvida é o combustível perfeito para as acusações e as tentações do diabo. O que ele quer fazer é que você tenha dúvidas. Talvez você não seja tão crente assim. Como é que soluciona esse conflito? O conflito que foi apresentado, portanto, a resolução dele está na justificação também. Só que agora o foco muda para como o Espírito de Cristo vivifica o homem, tanto inicialmente como ao longo dos anos. E do mesmo modo como a ressurreição final é motivo e esperança para a nossa jornada, a vivificação diária é sinal e certeza da ressurreição final. Você entendeu isso que eu falei? A ressurreição final impulsiona você aqui, mas à medida que você é vivificado dia a dia, isso também enche você com a esperança da ressurreição final. Uma coisa alimenta a outra enquanto você caminha. Em outras palavras, o corpo, que serve como veículo para tantas expressões de pecaminosidade, mesmo no crente, ele não fica de fora. Essa capacidade de nos expressarmos da nossa natureza humana, ela não fica de fora, e o corpo não fica de fora, o ser humano como um todo não fica de fora da obra de Cristo, da obra do Espírito. Ele também será ressuscitado na glorificação final. Você entende? Essa é a esperança. Você tem conflito? Você tem conflito porque o pecado ainda está ali, você luta com ele. Às vezes o conflito pode ser muito duro, às vezes você pode fracassar terrivelmente.
Mas à medida em que você recebe graça para o dia a dia, e à medida em que você olha para a ressurreição final, uma coisa vai alimentando a outra, e você enfrenta o dia a dia, e você pode sim vencer todo o pecado que aparece, não importa quão forte ele se manifeste, ele já foi derrotado. Você precisa parar de tentar fazer isso na própria capacidade humana. Você precisa dizer, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor já fez isso para mim. Eu fosse pentecostal, eu ia dizer, receba a palavra, irmão. Mas o vocabulário da palavra é creia na palavra. Creia na palavra. Confie no Senhor. Veja que é exatamente o que Paulo diz nos versos seguintes. Se, porém, Cristo está em vocês, e ele está assumindo que está, porque ele está falando com crentes, não é? Se, porém, Cristo está a você, esse porém tem quase aquela força assim, e uma vez que Cristo está em vocês, por causa do que lemos no verso anterior, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Sim, de várias formas, não é assim? De vez em quando você tem que ficar em pé num canto aí porque a coluna está doendo, não é? De vez em quando você não dormiu bem à noite e vem para cá e luta com sono. A tristeza pode trazer grande cansaço, e você passou por muita tristeza essa semana. Há um sentido que o corpo está morto por causa do pecado. Você quer fazer as coisas para Deus, mas lá dentro o pecado está lutando com você. E quando você pensa que vai manifestar a obra de Deus, o que você manifesta é outra coisa. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Essa é a realidade. E agora vem aquela injeção de encorajamento na palavra. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Por isso que eu quis dizer, quando disse a vida diária vivida no Espírito aponta para a ressurreição no final e para a plenitude da vida inteira, o crente inteiro, sem pecado, servindo a Deus eternamente. E essa percepção, por sua vez, alimenta o meu dia a dia enquanto eu luto com o pecado, porque eu sei exatamente para onde eu estou indo, eu sei qual é o alvo e eu sei que Deus me capacitou a chegar lá. Eu tenho que depender dele, colocar um pé na frente do outro, dependendo dele a cada passo, sem nunca ceder à tentação de voltar a depender de mim mesmo, de tentar fazer alguma coisa em mim mesmo para agradar ao Senhor. Eu nunca agrado ao Senhor, senão em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, como diz Paulo em outro lugar, nós já recebemos o amém. Já recebemos o sim de Deus. Isso já foi dado, isso não é conquistado. Isso é recebido por graça e acontece na sua salvação. Finalmente, como é que essa adoção funciona de modo que você, tendo sido justificado e você tendo vencido esse conflito, porque você sabe que a sua caminhada vai ter essa luta, mas você é vitorioso sempre que você depende do Senhor, não importa qual seja a dificuldade que o pecado arranje para você. Como que ela funciona? Algo interessante a respeito da nossa posição na família de Deus, irmãos, é que ela já é uma realidade. Você é adotado em Cristo no momento da sua conversão. Você não vai ser adotado por Deus, você já foi adotado. É a doutrina da adoção. Você recebeu o sobrenome de Cristo. Você é o irmão mais novo de Cristo. Use a figura bíblica que você quiser. Gálatas 4:4-7 diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai, de uma forma muito íntima. Assim você não é mais escravo, porém filho. Sendo filho, também é herdeiro de Deus. Em Efésios 1:4-5, Paulo ainda registra, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados
como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Sim, quando você colocou a sua fé em Cristo, você foi automaticamente colocado na família de Deus, adotado. Apesar dessa realidade, por isso que eu disse que há algo interessante a respeito da adoção, é que ela já é uma realidade para todos aqueles que estão aqui que são crentes em Cristo Jesus. Apesar disso, muito crente vive sob o domínio do medo. Será que Deus me ama? Será que Deus está com raiva de mim? Será que isso que aconteceu não foi um castigo na minha vida? Acontece qualquer coisa que você não gostava, não gostaria que estivesse lá, você já começa a questionar isso. Já passou por essa situação? Eu devia estar fazendo isso? Acho que eu fiz aquilo, não devia ter feito? Ah, foi porque eu não. Ah, foi porque eu sim. E aí você fica perdido aí, sem saber para onde ir, porque esqueceu o que Deus diz na palavra dele. Paulo apresenta os passos para você sair dessa estagnação espiritual. Sim, porque isso causa estagnação. Você fica parado. Você fica igual aquele cachorro que pensa que está se movimentando muito. E está com muito movimento, mas não está evoluindo para lugar nenhum, porque ele está correndo atrás do próprio rabo o tempo todo. Sim. E o diabo faz isso com muito crente. Primeiro, confesse que você não deve nada à lei, nem à capacidade humana. Desista disso. Desista de tentar agradar a Deus por você mesmo. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se tivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Você não depende da sua capacidade humana. O Espírito Santo, ele redime a capacidade humana e coloca ela a serviço do Senhor Jesus. Mas nada do que você faz aproxima você 1 milímetro sequer mais de Deus do que o que já aconteceu quando você foi salvo. Você continua na mesma mesa, sentado na mesma cadeira, no mesmo lugar como filho adotado. Você não está lá fora na plantação, você não está no moinho moendo, você está na mesa, sentado à mesa com Jesus sentado ali. Isso não pode ser alterado. Segundo, depois de desistir de tentar agradar a Deus por você mesmo e de assumir que você não deve nada à lei de Deus. Segundo, pare de viver como se não fosse crente. Versos 13 e 14. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sim. Eu não estou falando aqui, irmãos, do crente que se deixou levar pelo pecado. Esse será alvo tanto das ciladas dos nossos 3 inimigos, o mundo, o diabo e o pecado, como será alvo também da disciplina de Deus. E ainda bem que ele é alvo da disciplina de Deus, porque é pior quando Deus larga ele para lá. Aí você não tem um crente ali. Eu estou falando do crente que ainda tenta mover sua vida cristã na força do braço. E é isso que Paulo tem em mente aqui. Noutras palavras, na capacidade humana, ou para usar o vocabulário desse texto aqui, na carne. É disso que Paulo está falando aqui. Se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se você adota a metodologia daqueles que estão na inimizade com Deus e que vivem segundo a carne, você espera ter que resultado? O seu caminho é outro, sua natureza é outra. A capacidade colocada à sua disposição pelo Espírito de Deus é outra. Então não tente fazer como os não crentes. E isso não é só uma coisa com relação à vida devocional. Isso inclui, inclusive, perdoa a redundância, o modo como você vê o mundo. Sim, quando você olha para o mundo sem filtrar o que você vê pela palavra de Deus, você está segundo a carne. Você caminha para a morte. Eu espero que não haja ninguém aqui que seja fã daqueles programas que passa de tarde durante a semana, onde só acontece crime, violência, morte, de todo tipo. E o camarada fica lá fazendo um show daquilo, e repete, e fica a gente lá vidrado naquilo, se deixando encher por aquilo, ao invés de se encher da palavra de Deus. E isso é andar segundo a carne. Isso é andar segundo a capacidade humana. Deixe-se encher pela palavra, olhe o mundo de acordo com a palavra, olhe os eventos, sejam eles bons, alegres, ruins, tristes, pela palavra. Você não pertence mais
a esse uso da capacidade humana. Você pertence ao Espírito de Cristo, você pertence a Cristo, você é guiado pelo Espírito de Deus, porque você é filho de Deus. É disso que estamos falando. Então para de viver como se não fosse crente, ouvindo as coisas e deixando ficar aterrorizado, como sem esperança, com tudo que acontece ao nosso redor. Tem coisas que são terríveis, irmãos. Duas coisas. Primeiro, não se deixe influenciar por elas. Leia o mundo através das Escrituras. E segundo, não deixe isso alimentar sua cabeça. Não se exponha desnecessariamente a situações, a vídeos e a outras coisas que só vão alimentar sofrimento, dor em você. Alimente-se da palavra. Volte-se para os hinos, coloque uma música tocando ao invés de ligar num canal que vai mostrar morte, dor, assalto e outras coisas. De vez em quando nós precisamos ver algumas coisas assim, mas em geral a maioria de nós não precisa nem ver. Então não se deixe influenciar, começando por não se expor a esse tipo de coisa. Exponha-se à palavra de Deus. Confie em Deus e retire o medo de sua vida. Versos 15 e 16. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Eu estou repetindo o que ele falou lá aos Gálatas, da mesma forma. Não somos escravos do pecado, não somos escravos da lei. Nós não precisamos viver atemorizados. Estamos em paz com Deus, Deus está em paz conosco, fomos reconciliados e somos filhos por adoção. O nosso lugar será sempre a mesa do nosso Pai Celestial, nada pode mudar isso. Agora vivamos segundo o Espírito, andemos segundo o Espírito, como Paulo diz em outro lugar, se você vive no Espírito, anda no Espírito também. Ou seja, se a vida interior que você recebeu é a vida do Espírito de Cristo, então agora ande, viva o dia a dia de acordo com essa realidade. O resultado disso, verso 16, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou como Pedro diz na sua primeira carta, quando você vai unindo virtude após virtude após virtude, é como se você estivesse fazendo cada vez mais firme a sua eleição. Não, a sua eleição não sofre nenhuma variação do lado de Deus. Mas na sua cabeça, na minha, no conflito com o pecado, nos ataques do diabo, do mundo e do próprio pecado, a variação está ali. A variação está ali. Você para de confiar no que a Bíblia diz e começa a viver de acordo com a capacidade humana de interpretar as coisas, os sentimentos humanos. Acabamos de cantar, não julgue pelo teu sentir. O teu sentir vai sempre te caminhar para um lugar errado. Deixa a palavra de Deus guiar você. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Viver com desconfiança de que Deus não está trabalhando em você é dizer que Deus não é Deus em última análise. E, meu irmão, Deus está trabalhando em você. Pode ser que você seja um daqueles crentes de alta manutenção. Aquele que dá muito trabalho, né? Mas ainda é Deus trabalhando em você. E se Ele está trabalhando em você, confesse que Ele está trabalhando em você. E se entregue em obediência a Ele. Por último, aceite que você é co-herdeiro de Cristo. Portanto, herdeiro de Deus. Verso 17. Se somos filhos, e você é filho, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Não é interessante Paulo terminar essa parte falando da glorificação? A glorificação, o que diz essa doutrina? Essa doutrina diz que no último dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aquilo que é corruptível dará lugar à incorruptibilidade, aquilo que é mortal dará lugar à imortalidade. E nós começaremos a experimentar o estado eterno. A presença do pecado finalmente será tirada de nós. Paulo termina com esse tom de esperança e de louvor. Somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados.
A glorificação é o ponto final dessa preparação para a eternidade que eu mencionei no início. O que nós vemos como resultado de tudo isso é, nós passamos do caminho da condenação para o caminho da vida. Você estava na condenação, você está na vida. Nós passamos de mortos a ressurretos. E isso em 2 tempos. Você foi ressuscitado com Cristo, porque você tem uma vida que antes você não tinha, você estava morto em delitos e pecados e agora tem a vida do Espírito, a vida de Cristo pelo Espírito em você. E num segundo momento, o corpo de todos aqueles que dormiram em Cristo será ressuscitado também. Do caminho da condenação para o caminho da vida, de mortos a ressurretos, finalmente de escravos do pecado a filhos de Deus em Cristo. Essa é a nossa posição. É assim que funciona a vida no Espírito Santo. Através da justificação, passando pela santificação e chegando finalmente à adoção e glorificação. Que nós deixemos essas palavras falarem fundo no nosso coração e vivamos segundo elas, para a glória de Deus, edificação da igreja e salvação dos perdidos. Amém? Pedir aos irmãos que vão tocar que venham para cá e aos irmãos que fiquem de pé para que nós oremos, encerrando o culto dessa manhã. Os irmãos estiveram aqui na reunião de oração hoje cedo. Eu pedi para que orarem que continuem orando pela conferência que vai acontecer em São Tomé e Príncipe, de 20 a 22 desse mês. Eu sou um dos preletores. Peço que você ore por tudo que está implicado naquela conferência. Não esqueça de orar. Vamos orar. Pai querido, que a Tua palavra produza em nós os frutos que o Senhor quer. Te rogamos em nome de Jesus, que não haja ninguém aqui que caminhe como se não estivesse dependendo do Espírito Santo, segundo o Espírito Santo. Pelo contrário, nós comecemos a caminhar nessa jornada, firmemente confiando no Senhor, de modo que haja crescimento constante na vida da Tua igreja e os perdidos sejam atraídos para a luz do Evangelho, Senhor. Fortalece-nos, Senhor Deus, enquanto caminhamos, ajuda-nos a ajudar uns aos outros, que a Tua palavra ocupe cada vez lugar maior dentro de nós mesmos. Que a vida do Espírito Santo, que é a vida de Cristo dentro de nós, aumente cada vez mais e mais, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor nos abençoe no retorno aos nossos lares agora, ao longo dessa tarde, que seja uma tarde de comunhão, uma tarde de descanso também, que o Senhor nos abençoe na volta mais tarde para o culto vespertino. Em nome de Jesus oramos. Amém.